Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje nós vamos conversar sobre voluntariado empresarial e voluntariado nas organizações da sociedade civil, as nossas queridas OSCs. E a gente vai conversar com Silvia Nakache. Tudo bem, Silvia? Obrigada por estar aqui. Tudo bom, eu que sou muito grata pela oportunidade. Acho que vai ser uma prosa muito boa. Ah, com certeza vai. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse para que o público também soubesse quem é Silvia Nakache. Então, eu sou uma consultora atualmente, né? Consultora e palestrante na área de responsabilidade social, terceiro setor e principalmente na gestão de programas de voluntariado, tanto nas organizações da sociedade civil como nas empresas. E a gente já começa com a pergunta base que vai nos nortear durante toda a nossa conversa, Silvia. O que é ser voluntário? O voluntário é alguém que, por uma decisão absolutamente individual e pessoal, oferece doar os 3 T's, né? O seu tempo, que é certamente o bem mais precioso que alguém pode oferecer para alguém, a sua energia, o seu trabalho e os seus talentos e habilidades. E aí esse conceito, né, essa reflexão sobre o ser voluntário, traz algumas premissas: a gratuidade, a não remuneração e aonde ele pode ser exercido, né, em entidades públicas ou privadas que não tenham nenhuma finalidade social. E acho que esse desejo talvez seja o que mais gera interesse e curiosidade para as pessoas praticarem o voluntariado, que a gente chama de motivação. Aí é uma escolha que nasce no coração, não existe outro lugar para nascer. Mas ele vai fazer esse caminho para a razão, porque voluntariado também é uma atitude de comprometimento, de pontualidade, de assiduidade, de responsabilidade. Isso são ações pessoais. O que tem a ver com o voluntariado empresarial? Então, o voluntariado empresarial é quando a empresa, né, com fins lucrativos, né, uma empresa, resolve ser um facilitador, um mobilizador dos seus colaboradores para as práticas de voluntariado. Então, ele organiza internamente as premissas, as políticas, as práticas e gera uma comunicação, uma facilitação para que seus colaboradores pratiquem o voluntariado, que vai acontecer na comunidade, em causas, projetos, programas, organizações, as OSCs, ou até em espaços públicos. E atende bem ao S da famosa sigla, né, ESG. Com certeza, com certeza. O voluntariado nos últimos anos, principalmente o voluntariado corporativo, ele trouxe algumas tendências, né, de algumas agendas. E entre as tendências foi o alinhamento das práticas do voluntariado às agendas do ESG, né, que talvez em português faça mais sentido, né, o ASG, que a gente fala das questões ambientais, sociais e de governança, né? E certamente a área social, principalmente o S do social, talvez seja onde melhor se comunica as práticas de voluntariado corporativo. Primeiro, porque quando a gente chega no S do ESG, a gente fala muito tanto do desenvolvimento dos colaboradores internamente, como da sua relação com a comunidade. E que são dois aspectos que o voluntariado corporativo participa ativamente, né? Você falou também que é especialista em comitês de voluntário, criação de comitês.
Como que surge a necessidade ou o desejo de uma empresa em ter um comitê e quais seriam os primeiros passos para tê-lo? Então, dentro das tendências também do voluntariado corporativo, instrumentos e ferramentas de gestão têm se destacado. E entre essas estratégias e ferramentas de gestão, a criação de um comitê, né, com os colaboradores, para, em forma de rede, de intercâmbio de experiências, nortear, né, trazer as práticas, né, numa escolha bastante democrática para o programa, tem sido um destaque. Então, os comitês são pessoas que voluntariamente desejam participar, né? Quanto mais diverso esse comitê, mais rica será a experiência, né? E aí eles juntos vão decidir e também engajar mais colaboradores para as práticas de voluntariado. E isso tem sido uma tendência, investimento dos programas de voluntariado em instrumentos de gestão. Pensar em indicadores, em metas, em relação com o seu território, com a causa, talvez até com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com as OSCs, né? E tudo isso, óbvio que quando você tem um grupo de pessoas pensando e mobilizando outras para as práticas, o alcance, o impacto é muito maior. Até percebido pelo próprio público e até o público consumidor também, né? Com certeza. O voluntariado corporativo, nessa sua relação com a comunidade, ele abre esse ganha-ganha de que todo mundo ganha com as práticas de voluntariado, né? Quem pratica, aí o colaborador que está vivendo essa experiência, com o desenvolvimento de habilidades e talentos, com a relação com os seus colegas, com a experiência e a gratidão de estar podendo contribuir para um espaço, ou uma causa, ou um público que esteja mais vulnerável, mais fragilizado. Ganha a organização porque ela tem uma ampliação, uma qualidade, né, que recebe de talentos e habilidades que vão somar nos seus projetos. E, obviamente, ganha a empresa também, né? Porque ela passa a ser vista, né, também por um seu aspecto que vai muito além do negócio e que é tão resgatado no ESG, né? Não é o negócio pelo negócio, mas o seu olhar para as questões ambientais, né, e hoje, né, o resíduo, as questões do impacto com relação ao CO2, o clima, né, todo esse impacto, na sua governança, né, essa relação também aparece com a ética, a transparência, a não corrupção, né, e aí no social, né, e aí então tem esse ganha-ganha para todos, né, então acho que é uma roda que gira pela mobilização das pessoas, mas em que todos saem ganhando. Tem uma característica de empresa que pode ter os comitês ou não? Todas podem ter? É uma decisão de estratégia de gestão. Sempre existe alguém que lidera o programa. É muito diversa a área onde o programa de voluntariado corporativo é gerenciado. Às vezes está no Instituto Empresarial, às vezes ele está na área de marketing, comunicação, às vezes existe uma área de ESG, de sustentabilidade, de responsabilidade social. Houve uma certa tendência para ele ir para o RH, até porque ele é um desenvolvedor de talentos e habilidades, né? Então, ele
também em algumas empresas, está dentro da área de RH, da mesma maneira que as áreas onde ele está gerenciado se divergem, a forma, né, e a estrutura de governança desse programa também podem divergir. E aí, ter ou não o comitê é uma decisão da empresa e da gestão. Voluntariado também faz parte do DNA das organizações da sociedade civil, que também têm funcionários, mas também podem ter voluntários. Sim, as OSCs são espaços sem fins econômicos que podem receber voluntários, também podem mobilizar os seus colaboradores para a prática de voluntariado em outras OSCs, não na própria OSC onde eles atuam. Mas, e também, igualmente, a gestão do programa precisa de toda essa atenção. Geralmente, muito bem descritas as premissas para alguém participar, né, ser voluntário nessa OSC, quais são as premissas com relação à idade, os dias da semana, né, que vai poder atuar. Às vezes, algumas questões, se é na área de saúde, às vezes até uma carteira de vacinação atualizada, né? Formações, cada vez mais as OSCs convidam os voluntários a passarem por formações para que eles entendam desde o que é ser voluntário até as questões ligadas à causa que aquela organização atua. Se é com crianças, a respeito do estatuto, né, de defesa dos direitos da criança e do adolescente, se é com idoso, as questões de etarismo, né, de envelhecimento, se é com a pessoa com deficiência, o que é, né, quais são as deficiências, como são tratados, né, essas questões de capacitismo que hoje a gente tem que tratar com muita delicadeza na nossa fala, né? Então, todas essas formações cada vez mais estão no preparo para o voluntário, e aí todos os instrumentos de gestão. A gente tem que lembrar que o Brasil, desde 1998, tem uma lei de serviço voluntário, e essa lei exige que todos os voluntários formalizem esse compromisso que ele está assumindo com aquela organização da sociedade civil ou aquele espaço público que está recebendo o voluntário por meio de um termo de adesão ao trabalho voluntário. E a gente também tem que lembrar que desde 2012, com uma revisão da normativa contábil para o terceiro setor, as horas voluntárias são valoradas, né? Então, quem gerencia dentro de organizações da sociedade civil os voluntários tem que monitorar, né, esses voluntários, as horas doadas, que serão lançadas nos seus documentos contábeis. Então, a gestão do programa de voluntariado nas organizações da sociedade civil e o gerenciamento dos voluntários, que eu acho que são duas questões diferentes, né? Gerenciar o programa, as pessoas e a gestão do programa precisam dessa atenção e dessa dedicação. E aí eu reforço, a gente está lidando com quem vai doar o bem mais precioso que alguém pode oferecer para outro, né, que é o tempo, que não vai voltar, né? A gente participa, e Débora participa comigo no movimento que estimula e promove uma cultura de doação no nosso país, doação de recursos materiais, né? A gente vive um momento de tanta desigualdade, são necessários, né? Recursos financeiros até para sustentabilidade, muitas vezes, das OSCs, mas são bens que são doados em proporção àquilo que a gente pode. Agora, quando o indivíduo oferece o tempo, é aquele priorização de um tempo que ele deixou, né? Ele escolheu priorizar e dedicar para aquele projeto. Então, gerenciar voluntários precisa de muito comprometimento e atenção.
Silvia, pelo que você está falando, o tema voluntariado ele é transversal, tanto para empresas quanto para organizações da sociedade civil. Quer dizer, ele permeia os setores e faz bem a quem faz. É isso? É isso mesmo. Ele permeia todos os setores, né? Ele mobiliza pessoas, né? Que acho que é o grande entendimento, e é importante a gente entender que é uma compreensão global. Quando eu me apresento em qualquer lugar do mundo, as pessoas compreendem que se eu sou voluntário, eu, por uma decisão pessoal e individual, eu ofereci o meu tempo, o meu talento, minha energia, minhas habilidades. E ele está mobilizado por empresas, as empresas, vamos dizer, nos últimos 25 anos, talvez até um pouco mais, perceberam que esse capital preciosíssimo que elas têm ali recolhido, envolto ali naquele espaço, que é o capital humano, poderia ser mobilizado para um bem comum. Então, ele está na empresa, ele está nas OSCs porque ele é uma força de trabalho super relevante. Hoje a gente ainda tem organizações 100% geridas e cujas atividades são 100% de voluntários. Lembrando que se é uma associação, ela já nasce de um grupo de pessoas que se unem por um bem, um desejo, um abraço a uma causa, já como voluntários, né? Os conselhos e as diretorias são, uma maioria, voluntários, e ele ainda está nos espaços públicos, né? Hospitais públicos, escolas, hoje centros culturais, né? São espaços que também podem receber voluntários. E eles estão cada vez mais sendo também mobilizados, e aí talvez a gente esteja num momento de resgatar um voluntariado educativo nas escolas e nas universidades, né? Há poucos anos ele passou a ser reconhecido como uma prática nas universidades, nas atividades complementares, né? E aí não é moeda de barganha nem de troca, é uma decisão individual de fazer. E nas últimas legislações do MEC, ele também ele aparece nas cargas horárias de extensão. Então, acho que a gente está no momento de trazer cada vez mais para o Brasil essa cultura do voluntariado, permeando todos esses atores, né? Desde quem mobiliza, quem recebe e quem faz, né? É um assunto tão sério que tem pesquisas que falam, que mostram para a gente os índices do voluntariado em várias partes do mundo. E o Brasil também faz parte dessa pesquisa, não é, Silvia? Sim, o Brasil participa desde 2009. Aqui no Brasil, o projeto é coordenado pelo IDES, que chama, aqui nós traduzimos como Índice de Solidariedade, e é um índice que é uma pesquisa de opinião, né, que sai às ruas e pergunta, eu não vou saber exato quantos países, mas mais de 130 países, e faz um resgate sobre a questão da doação, o índice em inglês chama The Giving Index, né? E o Brasil se destacou no último ano, ocupando a posição 18 nesse índice de solidariedade, então estamos no top 20. E o índice faz 3 perguntas muito simples. Ele pergunta para as pessoas: nos últimos 30 dias, você ajudou um desconhecido? Nos últimos 30 dias, você doou dinheiro para uma causa ou uma organização? E nos últimos 30 dias você doou tempo como voluntário. E a média dessas respostas ranqueia esses 130 e tantos países
nesse índice de solidariedade. Isso é uma boa notícia? É uma boa notícia. Ano passado foi o ano das boas notícias, né? Porque o Brasil repetiu uma série histórica, né, que estuda o perfil do voluntário no nosso país. Então, a gente se destacou mundialmente, mas a gente aqui dentro também fez essa edição de 20 anos de voluntariado e também fomos portadores de boas novas, né? Isso é bom. A pesquisa trouxe um dado importante, somos 57 milhões de brasileiros voluntários. Ela aconteceu em 2001, que celebrou mundialmente o Ano Internacional do Voluntário. Nós éramos 8% da população com mais de 16 anos que praticava naquele ano voluntariado. Ela repetiu na celebração da década do voluntariado, em 2011, éramos 11%, e chegamos em 2021, ela repetiu, celebrando esses 20 anos, e somos 34% da população com mais de 16 anos. Então, foi uma boa notícia. A gente sabe que esse resultado tem um impacto da pandemia, mas ele traz também um movimento de uma década com grandes eventos esportivos, culturais e religiosos que promoveram nacionalmente o engajamento de voluntários. Ele traz um destaque para a prática do voluntariado corporativo, porque desses 57 milhões de brasileiros, 67% escolheram vir para o voluntariado de maneira individual. Ele buscou na internet, entre amigos, né? Dá para todo mundo explorar mais como foram essas escolhas. Mas 15% se engajou no voluntariado, estimulado e facilitado pelo voluntariado corporativo no ambiente da empresa. Então, a gente sabe que esse resultado vem dessa soma de esforços para isso que a gente está falando, né? Desse movimento por uma cultura, né? De doar e de doar tempo, né? No caso do voluntariado. Isso são notícias muito boas e eu só gostaria de deixar claro aqui para quem está assistindo para a gente, a partir da sua palavra, o que não é voluntário, o que não pode ser enquadrado como ação voluntária. Eu acho que o Giving Index é bem educativo, né? O índice de solidariedade. Ele faz essa diferença que eu provoco um pouquinho, eu falo que para cada uma delas o grau de engajamento e de comprometimento te solicita mais. Voluntariado não é ajudar um desconhecido, não é eu doar um agasalho, nem eu ensinar para alguém como chega daqui ao metrô, por exemplo. Não é doar dinheiro, né? Eu reforço, é muito importante, mas não é voluntariado. E, como eu disse, exige de mim um comprometimento, mas mesmo que seja uma doação recorrente, muito em proporção àquilo que eu posso doar. Mas o voluntariado, e fica muito claro quando ele pergunta, e vou dizer para vocês que na pesquisa nacional a gente fez questão de começar toda a pesquisa com o conceito, que foi a primeira fala que eu trouxe aqui, do que é ser voluntário, é a doação do tempo. Você poderia passar para a gente, não sei, uns 3 exemplos de ações voluntárias bem-sucedidas? Olha, eu acho que a gente pode contar, primeiro, a questão das práticas individuais e pontuais. E aí eu trago alguns exemplos de esse começo do ano que nós tivemos
um incidente aqui na aqui no estado de São Paulo, né, no nosso litoral, e eu participei e acompanhei alguns grupos. A gente sabe que muitas pessoas doaram roupas e alimentos, mas eu participei de grupos que se engajaram pontualmente. Aí eu trago destaque para esse engajamento de indivíduos na triagem, na organização das doações, para que elas chegassem ao destino já selecionadas quanto ao tamanho, se eram crianças, se eram adultos, que tipo de peças que eram, né? E os alimentos também extremamente organizados, né? Porque a gente sabe que num ambiente que estava totalmente devastado, não haveria espaço para triar e organizar. Então, quanto mais organizadas as caixas e as sacolas foram preparadas, era muito mais fácil, né, disso. E isso foi uma decisão de pessoas que foram lá e se dedicaram muito organizadas, com uma agenda, com uma linha de produção, né? A gente tem organizações que têm os seus programas extremamente destacados e organizados, com o manual do voluntário, com a governança do programa, com o coordenador do programa de voluntariado, e as suas práticas já começam com a inscrição ao programa, dizendo que ele ainda é um candidato ao programa, né? E a gente tem manual do programa de voluntariado, com premissas, direitos, deveres, agendas, cronogramas, vagas muito bem descritas, né? E que são destaque aí. E tem os programas de voluntariado corporativo, e aí as empresas que com muita qualidade organizam e gerenciam os seus programas. E aí eu convido para conhecer algumas redes em que esses programas se destacam, né? Nessas questões humanitárias e emergenciais. É uma tendência do voluntariado no Brasil. Nós não estamos preparados, não somos um país preparado para a emergência, então isso tem sido um destaque. Então, eu me surpreendo com uma Cruz Vermelha, um Caça-Fome e outras que se preparam para essa situação e sabem agir nessa situação, né? Você se lembra quais são os países mais solidários? Tem alguns países da Indonésia, se destacaram na última pesquisa, os Estados Unidos, né? Alguns países que nem estavam nos últimos destaques. Alguns por uma cultura mesmo já de doação, né? Resgatando que o Giving Index mede esses 3 aspectos da doação, e também algumas se destacam pela questão religiosa, né? Então, esses países, por exemplo, da África e da Indonésia, têm uma forte cultura de doação por causa da religião. A gente pode aumentar esse índice, nós brasileiros? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu acho que a gente não precisaria esperar mais 10 anos para a próxima pesquisa, até por conta do impacto dos últimos dados, tanto do Giving Index como da pesquisa brasileira, né, do voluntariado da pandemia, né? Eu acho que a gente ainda está se reerguendo economicamente, socialmente, né? Em todos os aspectos dessa pandemia, e eu espero que as notícias sigam positivas, né? Eu vejo um esforço coletivo para isso, né? Desde o voluntariado corporativo, a questão das juventudes, né, mais engajadas. Então, acho que a gente caminha para isso, né? E eu espero que sim. E no corporativo, eu convido para conhecer
as organizações que fazem parte, por exemplo, do Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, CBVE, uma rede que, inclusive, tem censos e conteúdos muito relevantes sobre o tema. Convido para conhecer onde eu sou voluntária e fundadora, que é o Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, GEV, e lá vocês vão poder ter contato com as melhores práticas e as empresas com as suas expertises e as suas características na gestão e nas atividades voluntárias que realizam. A gente pode dizer que empresas que têm comitês ou que têm ações de voluntariado, seja do tamanho que elas forem, elas têm condições de reter mais talentos? Os programas de voluntariado, eles têm sido uma estratégia também para a retenção dos seus colaboradores, até porque eles vivem uma experiência diferente daquela do dia a dia, né? E o sentimento de orgulho, de pertencimento. Então, a gente já tem algumas pesquisas e censos que trazem isso, né? Eu acho que é uma soma, né? Mas ele certamente é um agente para trabalhar essa questão internamente no momento que a gente viveu, por exemplo, com a pandemia. Ele decididamente, o voluntariado se reinventou, ele não paralisou, né? Ele veio para o mundo virtual, com as mentorias, com várias outras atividades, e ele foi um agente que colaborou para uma saúde física e mental, inclusive dos colaboradores, né? Então, foi muito importante o programa não parar para isso, né? Então, é óbvio que a gente não pode dizer que é o responsável, mas ele é um agente que se soma, né? Uma prática que se soma para isso acontecer. Podemos dizer também que são ações de inclusão, de diversidade, de equidade? Também é uma grande ferramenta de apoio às áreas de recursos humanos na empresa, para a gente trabalhar esses temas que muitas vezes são delicados e difíceis para a gente trazer no dia a dia, né? As questões de gênero, de raça, né? De diversidade, de questão da inclusão com a pessoa com deficiência. Então, a prática do voluntariado possibilita que o colaborador tenha um convívio, né, com essas questões, essas causas e essas diversidades, né? E isso, obviamente, facilita e cria umas redes importantes internas, né? Que se somam aos grupos, né, de etnia, de gênero, que se organizam internamente. Então, isso também está nas tendências, né, do voluntariado, né, ele atuar nesse apoio à área de recursos humanos, tanto para desenvolver talento, liderança, criatividade, inovação, comunicação não violenta, e as famosas soft skills, como também aproximar desses temas mais delicados no ambiente corporativo. Então, a pessoa que vai liderar esse comitê, ela é uma pessoa também que permeia várias áreas, tem que ter conhecimento sobre várias áreas. Sim, um programa de voluntariado tem o seu gestor, e se ele se estrutura com o comitê, quanto mais diverso em todos os sentidos, que ele tem o apoio da área jurídica, da área de recursos humanos, da área de comunicação, da área de responsabilidade social, de pessoas das diversas, às vezes, plantas ou unidades que a organização possui, né, a empresa possui, é essa riqueza que vai dar o melhor
assim, a melhor estrutura para o sucesso do programa. A gente estava falando muito sobre, a gente está falando sobre ESG, sobre a premissa S, aqui que é a parte social, que tem entre seus grandes objetivos o cuidado com o colaborador interno das empresas e organizações. E eu também remeto aqui, eu lembro também dos ODS, que também faz parte do nosso dia a dia e tem que fazer parte cada vez mais, né? A Agenda 2030 está ali. Está aí. Melhor, está aqui. E essa gestão de voluntariado também tem tudo a ver com os ODS, certo? Essa agenda, então, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela tem sido super divulgada e as ações muito conectadas, né? E cada vez mais está no radar ali dos programas de voluntariado corporativo. Talvez a gente não tenha ainda tanta, infelizmente, porque 2030 está aí, a maturidade para pensar no impacto mesmo naqueles indicadores e metas, né? Tem que lembrar que são só 17 objetivos, mas são 160 e tantos indicadores e metas aí a serem atingidos. Mas, de qualquer maneira, eles estão no radar. E é bem interessante porque uma das outras tendências, além do alinhamento, é os programas de voluntariado corporativo estarem alinhados ao negócio. E aí, muitas vezes, o negócio já se conecta a algum dos ODS, né? Então, uma empresa que esteja, por exemplo, de logística portuária, que está ali. Então, obviamente, o ODS ligado à questão dos mares e oceanos está no radar, né? Uma empresa de saneamento, água e saneamento, né? Uma empresa ligada à questão de território, então a questão de cidades, né? E, obviamente, todas elas têm internamente o desafio da fome, da desigualdade, da saúde, da educação, da questão de gênero, né? Então, e óbvio, né? O 16 e o 17, né? Criar um ambiente pacífico, harmônico, né? E trabalhar em rede, e eu acho que certamente é a maior tendência que a gente traz daqui para frente. No negócio, a empresa pode competir com a outra, mas no voluntariado ele é colaborativo, é de cooperação, seja porque eles atuam numa mesma organização da sociedade civil, seja porque eles atuam no mesmo território, né? Seja porque a causa que eles abraçam e acolhem é a mesma, nem que seja uma agenda ODS, por exemplo, né? Então, acho que o 17, que é parcerias, é o futuro para a gente alcançar essa agenda. Não sei se alcançaremos todos os resultados que a gente precisaria e sem deixar ninguém para trás. Então, tem que estar junto para fazer. E é uma tendência mundial. Sim, sim. Colaboração, trabalho em rede, né? É o momento. E ser voluntário também tem a ver com propósito. É um propósito pessoal que você pode estar trabalhando, estar no mercado de trabalho, mas com propósito também. Cada vez mais as escolhas, né, tanto para onde eu vou trabalhar, com quem eu vou conviver, né, das minhas amizades, cada vez mais os meus valores e os meus propósitos são os norteadores da minha decisão. No voluntariado, mais ainda, né? É onde, além de eu fazer essa escolha alinhada aos meus valores e propósitos, eu
eu vou fazer a escolha do momento que eu quero, com quem eu quero, né? Então, certamente, e vou contribuir para o alcance daquilo, né, que eu acredito. E eu sempre falo, né, e foi assim que eu fui educada, eu venho de uma família que o voluntariado sempre fez parte do dia a dia. Eu lembro da minha avó, eu ia jantar na minha avó e a gente falava que horas chega o vovô. Não, hoje o vovô e o papai foram na associação, na época falava São Pedro Paris, Nossa Senhora do Rosário, eram antes da minha infância, porque hoje eles vão lá fazer o trabalho voluntário. E eles eram médicos e eu ia nas festas de final de ano e eu sabia que eles eram muito queridos naqueles lugares. E sabia que não era o trabalho deles, eles saíam do hospital, da faculdade, de outros lugares que eles trabalhavam para isso. E do outro lado, a minha avó tinha uma máquina de braille em casa, ela escrevia braille para a fundação, na época Fundação Dorina Noil, na época chamava Fundação para o Livro do Cego no Brasil, porque não haviam impressoras de braille, e as pessoas ou ficavam na fundação ou levavam as máquinas para casa e escreviam. E eu também via que aquilo não era o trabalho dela, e ela formou jovens, e as mães iam lá, as professoras iam lá buscar as provas que ela estava preparando lá na maquininha de braille. Então, foi muito natural na minha vida, na escola que eu estudei, sempre foi uma chamada, e passei isso para os meus filhos. Então, eu sou muito grata de pensar que a gente passou por uma pandemia, e se os meus netos, né, um dia se eu tiver netos, ou outras pessoas me perguntarem, eu vou dizer, eu não cruzei o braço e esperei a pandemia passar, né? Eu fui proativa de pensar formas de contribuir e ajudar. Então, eu acho que esse propósito que nos move, ele tem que sair também da nossa zona de conforto, porque o voluntariado, ele exige partir para a ação, né? Ele vem da vontade, mas ele precisa desse movimento, né? Então, acho que se a gente quer um mundo melhor hoje, aqui, agora, e vi meus avós e meus pais, né? E vejo meus filhos que já são adultos, a gente tem que ser o protagonista dessas ações. Não dá para esperar, tem que fazer. E é bom. Silvia, eu agradeço muito a sua generosidade por estar aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi muito bom. Que bom, que bom. E a gente se vê na próxima edição. Até lá!